Hoje o nosso convidado aqui no estúdio da Alfa é Humberto Gessinger. Quero começar agradecendo pela sua participação aqui com a gente. Zerei a vida na viola. Então quero começar perguntando como foi o processo de composição do último álbum, né? Você assina todas as composições com algumas participações. Conta pra gente. Pois é, o Não Vejo a Hora veio depois de 6 anos do Insular, que tinha sido meu último álbum de inéditas, né? Eu demorei bastante tempo, fui bem rigoroso na seleção do material e acho que na forma de compor eu não mudei muito desde que eu comecei, mas nesse disco eu quis deixar bem explícito em focar bem a coisa dos 2 trios, né? Tem um power trio, guitarra, baixo, bateria e teclados, e um trio acústico, onde eu toco viola caipira com acordeon e baixo acústico, e são esses 2 trios que dominam todo o disco, e eu fiquei super focado em evidenciar essas 2 facetas que sempre tiveram presentes no meu trabalho, mas agora ficaram mais explícitas nesse álbum. Muito bom. E você escolheu algumas músicas do trabalho para fazer releituras eletrônicas, né? Isso é algo assim que muitos artistas, por exemplo, da sua geração, podem considerar, nossa, tô fugindo muito do que eu tô acostumado a fazer. Conta pra gente como foi escolher esses produtores. Pô, a ideia desses remixes rolou na pandemia, né? Porque, como eu falei, o conceito do disco era trabalhar 2 trios, um acústico e um power trio. Mas, quando tudo parou, eu aqui em casa sozinho, essa coisa do formato na qual as músicas tinham sido gravadas, se era num trio acústico ou num power trio, acabou perdendo a importância e ganhou mais importância o lance da composição em si. E me deu vontade de apresentar essas canções num formato completamente diferente, que eu sempre gostei muito de ouvir, mas nunca apareceu no meu trabalho, que é a música eletrônica, né? Eu, quando moleque, era muito fã de rock progressivo dos anos 70, eu acho que ali começou a minha admiração pelos teclados, pela tecnologia, que acabaram desembocando na música eletrônica, né? Mas é bom deixar claro que, geralmente, os discos de remix um artista pega seus clássicos e relê, né? Não é o caso desse disco. Eu peguei 4 músicas recém-lançadas, né? Então não é uma coisa de reler grandes clássicos, é de dar uma nova leitura nesse trabalho que eu estava recém-lançando, que eu Não Vejo a Hora. E procurei 4 caras que eu acompanhava o trabalho mais de longe, me aproximei, que eu acho que saberiam fazer a coisa do modo como eu queria e como eu não saberia fazer, né? Eu estava muito afim de investigar sons analógicos, do princípio da linguagem eletrônica, né? E descobri uma galera que trabalha bem com isso, convidei. Já saíram 3 desses singles, o 4 é surpresa, ainda vai sair em dezembro, mas desses 3, Um Dia de Cada Vez foi remixada pela Blanca, com um trabalho super legal. Fetiche Estranho, Estranho Fetiche, pelo Carlos Trilha, e o Future Home, ele remixou Maioral. São essas 3 canções do Não Vejo a Hora que já saíram, já estão nas plataformas de streaming, na versão eletrônica. Muito bom. E agora, com a retomada das apresentações, né, como está sendo para você essa experiência de voltar aos palcos? Uma loucura, fiquei 20 meses longe dos palcos e eu fico meio constrangido de dizer que eu sofri. Claro que eu sofri, mas muita gente sofreu muito mais do que eu, com coisas mais profundas, e o meu sofrimento foi puramente de estar afastado da minha arte, do meu ofício, né, da coisa que eu mais gosto de fazer, que é show. E no início eu pensei que ia ser uma coisa passageira, estava pronto para aguentar uns 2, 3 meses, né? Mas foi quando quando a gente sacou que ia demorar mais e eu trouxe o meu equipamento todo para casa, que raramente fica em casa, fica na estrada, né? Eu vi aquele monte de caixas e cases com instrumentos dentro, ali caiu a ficha, ali me deu uma certa tristeza, e ali eu vi que eu ia ter que respirar fundo, que a coisa ia ser mais demorada. Graças a Deus, passamos por esse momento e eu retornei aqui em Porto Alegre, no show da Araújo Viana, que é uma casa muito, muito bacana, histórica em Porto Alegre. Foi o primeiro show que eu fiz 2 semanas atrás. E Rio de Janeiro eu vou fazer também ainda esse ano, vai ser os shows que eu vou fazer esse ano. Muito bom. E falando sobre Engenheiros do Havaí, acredito que muita gente te cobra, né, pela volta dos engenheiros e tudo mais. E são fãs que te acompanham desde o começo da carreira até hoje. Eu posso usar até o meu exemplo para você, que assim, todas as viagens de família, eu tava até comentando com o pessoal que o primeiro CD que meu pai colocava era aquele acústico de 2004. Então, muitos fãs te acompanham até hoje mesmo, né? Sim, um público muito fiel, e eu sou muito grato de fazer parte da memória afetiva dessa galera, assim, fico muito honrado. E é uma questão que sempre me colocam, mas eu não tenho planos de voltar a usar o nome
eu poderia usar o nome com quem eu quisesse e tal, mas eu acho que as coisas estão mais próximas da realidade como são agora, né? Eu usando o meu nome na frente, e eu não mudei a maneira como eu componho, e claro, amadureci ou mesmo envelheci, mas eu não vejo muita diferença. Aliás, parar de usar o nome foi uma coisa que aconteceu sem eu pensar. Quando eu dei um tempo com engenheiros, eu voltei com um projeto Pouca Vogal, que era um Duca Lendecker, e quando eu fui retomar a coisa de tocar baixo e uma carreira mais em cima do meu trabalho só, eu gravei o disco Insular, que tinha muitos convidados, inclusive tinha 2 formações inteiras dos Engenheiros do Havaí, e coisa que eu nunca tinha trabalhado com tantos convidados, e eu achei que realmente aquilo estava pedindo para ser chamado como um disco solo, e entrei por essa vertente, assim. Mas eu não vejo diferença, assim, na maneira como eu vejo música, componho e toco, do que eu fazia com banda. Eu sempre, mesmo solo, eu sempre penso muito quando eu componho, até na galera que vai cair comigo na estrada, assim. Eu tenho uma visão mais de banda do que de artista solo, no sentido de que não me atrai muito a possibilidade de, bom, nessa faixa eu vou contratar uma orquestra, nessa aqui eu vou contratar não sei o quê. Eu gosto de trabalhar com uma unidade fixa, nesse sentido, apesar de estar o meu nome na frente agora, eu acho que é tão banda quanto sempre foi. Muito legal. E você falou já em entrevista que adora ler biografias, né? Indica uma pra gente aqui. Olha, quem tiver a oportunidade, quem conseguir ler em inglês, é uma que não foi lançada aqui, é uma biografia do Bill Bruford, que foi baterista de bandas progressivas bem importantes como o Yes e o King Crimson. E é genial, porque nós músicos nem sempre somos bons escritores, né? Mas o Bill Bruford é um cara com aquele humor refinado em inglês. Então, além das fofocas e das histórias que todo fã quer saber, eu acho que é um livro que se sustenta como biografia, como literatura mesmo, né? E aqui, cara, Caetano é maravilhosa a bio que ele lançou, e eu acho que esses 2 que eu gosto, da Rita Lee eu achei muito legal também, muito legal. E tem gente que tem certo preconceito com autobiografia, principalmente, porque geralmente as pessoas douram um pouco a pílula a seu favor, né? Mas é exatamente isso que eu gosto, porque eu acho que se tu quer saber a realidade sobre uma banda, um artista, uma trajetória de alguém, não é um livro só que vai te dar a visão completa, tu tem que ler o ponto de vista dele, o ponto de vista de quem trabalhou com ele, dos fãs, etc. E criar um mosaico, né? Mas nesse sentido, eu acho que é muito importante a visão que o cara tem do próprio trabalho, sem deixar de entender que é sempre limitada. Nem sempre quem está no olho do furacão tem uma visão de perspectiva, né? Mas é sempre uma visão interessante. E também tem um produtor, Glyn Johns, que trabalhou com bandas incríveis, Rolling Stones, Led Zeppelin, uma biografia muito bacana também. Aí tu junta a informação que tu tem dele com a informação que tu leu no livro das bandas e com os discos que tu ouviu e com a tua própria informação emotiva, né? Porque nós temos muita informação que vem do nosso coração quando a gente ouve disco de alguém. Tu consegue, eu acho que, formar um quadro legal sobre a trajetória de um artista ou de... Acho que essa é a melhor maneira. Não acreditar numa visão só, mas tentar fazer um painel com várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Sim, com certeza. Quem é fã adora mesmo, né? Se informar desse jeito, o próprio artista contando a sua história. Eu acho que porque eu por exemplo, eu lancei 5 livros além da minha bio, assim como o ritmo é muito importante no meu texto, eu acho que a palavra é muito importante na minha música. Então essa mistura eu acho que é sempre interessante, sempre pode enriquecer a audição, assim. Talvez lendo o livro tu possa ouvir com um espírito mais amplo. Sim, aproveitando já que a gente está falando sobre biografia e tudo mais, um fã mandou pra gente uma pergunta no nosso Instagram e ele pediu pra gente repassar pra você, então lá vai, ó. Ele falou assim, o nome dele é Arthur Sanches, o arroba dele é Arante Sanches, e ele mandou: em seu primeiro disco, na canção Nada a Ver, você canta Eu sonho com a elegância, arrogância e extravagância do Duran Duran. Hoje em dia, você ainda possui esse sonho? Arthur, obrigado pela pergunta. Uma característica daquele disco era citar coisas muito do momento, assim, né? E essas coisas, claro, a gente sabe que correm o risco de ficar datadas, né? Não só essa frase, como várias outras. Mas eu acho muito legal ficar datado. Eu acho que uma das razões da arte é testemunhar o próprio tempo, né? Não é que eu mantenha esse sonho, também não é aquele sonho de querer ser aquilo, né? É um sonho de como os artistas fazem parte do teu imaginário e entram no teu inconsciente, né? Mais do que querer ser Duran Duran, isso eu nunca quis ser. Mas era sonho nesse sentido de
de o que tu vê no dia a dia, na realidade, acaba se misturando no teu inconsciente, né? Nesse sentido, eu continuo sonhando, não com o Duran Duran, mas continuo sonhando com tudo que passa pela minha frente, entra no meu coração, não só a música, como a realidade dura do dia a dia também. Ai, que legal. E como é a sua relação com as redes sociais? Porque, assim, hoje em dia tudo é internet, a gente tá sempre conectado, né? Aham. Cara, eu sofro um pouco, porque eu sempre fui muito tímido, muito tímido, assim, e em 30 anos isso não diminuiu. A gente acaba criando uma casca assim para se proteger, mas a rede social nos expõe muito, então eu tenho uma certa dificuldade de onde é o limite das coisas, até o quando tu quer te mostrar, né? Mas eu vejo ela como eu sei que as pessoas não estão interessadas em mim como uma pessoa, um indivíduo, é mais assim relacionadas com o que eu fiz com a minha música, né? Essa é a linha que me liga com as pessoas. Então, nesse sentido, eu consigo ficar mais natural, porque eu falo do que eu estou fazendo, dos erros que eu estou cometendo com meus instrumentos, dos acertos que talvez eu esteja cometendo também. Então, é sempre pelo ponto de vista do meu trabalho, da minha música, da minha escrita, de avisar onde é que eu vou estar tocando, porque também eu acho que eu não sou um artista assim muito... eu nunca me senti muito à vontade quando eu tive muita exposição na mídia nos anos 80, fazendo a mídia mainstream, né? Foi o período que eu menos me senti à vontade. Me sinto muito mais à vontade, natural agora, quando eu consigo falar de forma mais direta com quem está interessado no meu trabalho. Nesse sentido, eu encaro as redes sociais, mas não sei se não fosse eu ser músico e estar com o meu show na estrada e estar fazendo minhas músicas, se eu teria muito interesse nesse mundo virtual. Não, eu continuo, apesar de tímido, preferindo o olho no olho do dia a dia, da vida real das pessoas. E você falou que você sempre foi muito tímido, né? Você tem alguma história inusitada, diferente sobre isso? Porque imagino que no começo da carreira, hoje em dia não mais, mas como que era para você enfrentar os palcos sendo uma pessoa tímida? Eu costumava... no início eu fazia a lista das músicas, escrevia num papel grande, assim, geralmente no cartaz do show, no verso do cartaz do show. E eu fazia um traço assim, exatamente embaixo da música do meio. Se eram 16 canções, embaixo da 8ª música eu fazia um risco e pensava assim, bom, se eu chegar vivo até a 8ª música, eu vou até a 16ª. E era uma mania que eu tive, assim, era meio brincadeira, mas acabou virando uma coisa que eu sempre fazia. Achava até que me dava sorte. Mas uma coisa da timidez também que eu me lembro, nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu ouvi na minha música numa rádio, eu estava numa loja comprando uma calça, na verdade, no mostrador, experimentando uma calça que eu queria comprar. E aí entra no falante da loja, entra uma música minha, acho que era Segurança. Cara, aquilo me deu uma agonia tão grande, eu queria sair dali o mais rápido possível. Não vergonha, eu adoro minhas músicas, mas é muito estranho assim, começar a ouvir a tua música junto de várias pessoas que não sabem que tu é o cara que está cantando. E sempre que a gente faz uma música, a gente idealiza o momento da audição, assim, como se a pessoa fosse parar, se o mundo fosse parar e as pessoas iam prestar muita atenção. Mas aí tu tá no meio de uma loja, tu vê que a vida real continua, as pessoas continuam com pressa, a caixa de som da loja sempre é ruim, o som tá ruim, e deu uma certa agonia, que eu acho que é um pouco uma vertente da timidez também, né? Porque para mim a música sempre foi uma coisa, um contato mais direto, assim, do artista com um ouvinte. Mesmo no show, pode ser para 70 mil pessoas, eu sempre penso que eu estou tocando com uma pessoa só. Eu gosto de ter porque eu acho que é um sinal de respeito do artista não pensar no seu público como se fosse uma manada, né? Meus fãs, não sei o quê. Porque cada fã é fã do seu jeito, cada um tem a sua particularidade, então eu acho que sempre bom manter um estado mental de que tu tá tocando por uma pessoa só. E ouvir a minha música ali no meio de um shopping center, te confesso que pela primeira vez foi uma situação bem desconfortável para mim. Eu entendo você, porque eu sou super tímida, então nessas horas a gente quer se esconder. Sabe que eu sempre tem vários artistas que são tímidos, né? Mas sempre que eu li eles falando a respeito, eu pensava assim, isso é mentira, isso é papo furado, imagina se o cara é tímido, se toca pra tanta gente, assim. Mas eu, na minha vida pessoal, em primeira pessoa, eu consegui entender isso. Tu acha que tu pode ser tímido, assim, e permanecer tímido mesmo tendo uma vida super exposta. A gente acaba criando uma couro mais duro, assim, né? Alguns muros para se proteger um pouco. E é engraçado porque eu me lembro quando eu comecei, muita gente me achava antipático. Pô, o cara se acha muito, se acha estrela, não conversa com ninguém. E era uma coisa da timidez. E hoje em dia as pessoas já têm essa leitura, assim. Então eu acho
todo mundo que passa pelo problema de ter uma leitura errada a seu respeito, eu acho que a melhor coisa a fazer é dar tempo ao tempo, que o tempo acaba corrigindo todas as deformações que em algum momento específico podem criar na imagem de uma pessoa. Então é isso, eu quero agradecer demais pelo seu tempo, pela nossa conversa que foi maravilhosa, e por mim a gente ficava aqui horas e horas conversando. Eu adorei falar contigo também, eu acho que para dois tímidos nós fizemos uma conversa legal. Sim, eu concordo. Então é isso, pessoal, muito obrigada, Humberto, e até a próxima. Tudo bem.